Bom dia a todos. Muito obrigado, Ivone. Vamos então começar a divulgação dos resultados do balanço de pagamentos do Brasil para janeiro de 2023. Né? Em janeiro, as transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil foram deficitárias em 8,8 bilhões de dólares, e esse valor se compara a um déficit de 9,4 bilhões em janeiro de 2022. Dessa forma, houve uma redução no déficit da balança de pagamento, do déficit das transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil, nessa comparação de janeiro de 23 com janeiro de 22, uma redução de 604 milhões de dólares. Essa redução aconteceu fundamentalmente em função do aumento do superávit comercial do país. As exportações cresceram 16,5% na passagem de janeiro de 22 para janeiro de 23, né? Passaram de 20 bilhões de dólares para 23,3 bilhões de dólares, enquanto as importações cresceram apenas 3,5%, né? Passando de 21,3 para 22,1 bilhões de dólares. Esse aumento na balança comercial, portanto, atingiu 2,6 bilhões. Né? O superávit comercial, 2,6 bilhões, maior, claro, puxa o déficit em transações correntes para baixo. Mas nós vimos que o déficit só se reduziu em 600 milhões. Então, né, a gente tem que olhar nas outras contas da balança de pagamentos, das transações correntes, para ver quais contas, né, aumentaram o seu déficit de forma a compensar parcialmente esse ganho no superávit comercial. A conta que nós devemos olhar é a conta de renda primária, que inclui o pagamento de juros e os lucros e dividendos, os pagamentos de juros líquidos, né? Despesas menos receitas, que são as despesas feitas a partir da dívida externa do país, as receitas basicamente obtidas pelas reservas internacionais, e na conta de lucros, os lucros e dividendos auferidos pelas empresas estrangeiras que atuam no Brasil e as empresas brasileiras que atuam no exterior. Né? Essa rubrica de lucros e dividendos cresceu e fez com que as despesas na renda primária passassem de 5,7 bilhões em janeiro do ano passado para 7,8 bilhões em janeiro deste ano. Desta forma, houve um crescimento de 2,1 bilhões nas receitas primárias, e com isso a gente mais ou menos fecha o quadro das transações correntes, né? Uma redução de 600 milhões, né, provocada por um aumento de 2,6 bilhões na balança comercial, um aumento no superávit, um aumento no déficit de 2,1 bilhões na renda primária, e no caso da conta de serviços, houve uma ligeira redução no déficit. Todas essas rubricas nós vamos detalhar mais daqui para frente. Né? Com essa redução, né, no déficit em transações correntes, quando a gente olha o resultado acumulado nos últimos 12 meses, para ter uma noção, né, em valores anuais de quanto foi o déficit em conta corrente, a gente vai ver o seguinte, né? Houve um crescimento no déficit acumulado em 12 meses, ao longo de 2022 e até janeiro de 2023, né, em linha com os resultados da atividade econômica, né, o crescimento econômico do ano passado. Então, o déficit em transações correntes atingiu 55,4 bilhões de dólares nos 12 meses encerrados em janeiro de 2023. Esse valor é equivalente a 2,87% do PIB. E se nós olharmos os 12 meses encerrados em janeiro, desculpe, de 2022, o déficit tinha atingido 47,1 bilhões, o que era, na época, 2,85% do PIB. Se a gente olha, portanto, o déficit com o percentual do PIB, ele passou de 2,85% nos 12 meses encerrados em janeiro de 22 para 2,87% nos 12 meses encerrados em janeiro de 2023. Então, um aumento muito pequeno, mostrando uma estabilidade dessa conta. Ou seja, basicamente,
o déficit em transações correntes cresceu na mesma velocidade, aproximadamente na mesma velocidade do PIB brasileiro medido em dólares. Se a gente olha, no entanto, os valores em dólares, né, passou de 47 para 55 bilhões, né, nos 12 meses terminados em janeiro de 22 e janeiro de 23. Só que se a gente olhar, e esses dados estão na tabela 13, né, como foi esse comportamento esse acumulado em 12 meses ao longo do ano passado, ele teve um crescimento e atingiu o pico recente em setembro de 2022, quando atingiu 61,3 bilhões de dólares, e depois disso, né, o último trimestre do ano passado e agora em janeiro, ele se reduziu, né, baixando desse pico de 61,3 bilhões de dólares para os 55,4 bilhões que nós observamos agora em janeiro. Com isso, a gente tem uma visão geral das transações correntes, e o outro destaque para as informações que estão na tabela 1 da nota para a imprensa, que é uma visão de todo do balanço de pagamentos, o outro destaque são os investimentos diretos no país. Os investimentos diretos no país atingiram 6,9 bilhões de dólares em janeiro, né, e isso representou um crescimento em relação aos 5,1 bilhões de dólares de janeiro de 2022. Esse crescimento interanual tem acontecido mês a mês, nós temos visto isso ao longo do ano passado praticamente inteiro, e ele permanece agora. Com esses crescimentos mês a mês, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, nós temos tido um aumento no resultado do investimento direto no país acumulado nos últimos 12 meses. Então, este valor, o investimento direto no país acumulado nos últimos 12 meses, atingiu 92,3 bilhões de dólares agora em janeiro de 2023. Esse valor de 92,3 bilhões de dólares equivale a 4,78% do PIB. E quando nós olhamos para os 12 meses até janeiro de 2022, esse valor era de 48,1 bilhões, o que equivalia na época a 2,91% do PIB. Então, na comparação de janeiro de 22 com janeiro de 23, o valor acumulado em 12 meses do investimento direto passa de 48,1 bilhões para 92,3 bilhões. Com isso, nós podemos olhar a série histórica do balanço de pagamentos e dizer que, se a gente considerar o valor em dólares, esses 92,3 bilhões, a série do investimento direto no país acumulado em 12 meses, agora de janeiro de 2023, é o maior valor da série desde dezembro de 2012, que atingiu 92,6 bilhões. Quando a gente olhar essa mesma série com o percentual do PIB, aqueles 4,78% do PIB, se a gente considerar a série com o percentual do PIB, este é o maior valor desde junho de 2001. Em junho de 2001, a série de investimento direto equivaleu a 4,79% do PIB. Um último comentário. Em geral, a gente analisa os ingressos de investimento direto, né, como uma fonte de longo prazo mais estável de financiamento do balanço de pagamentos do país, e compara isso com o déficit em transações correntes. Dessa forma, né, olhando os últimos 12 meses, o investimento direto atingiu 92,3 bilhões, comparado a um déficit em conta corrente de 55,4 bilhões, o que indica que a situação externa do país, os fluxos do balanço de pagamentos estão muito bem financiados, né? Tem um déficit de transações correntes baixo, mas e, além disso, financiado por um ingresso bastante significativo de investimento direto. Bom, esses eram os comentários gerais sobre a tabela 1 do balanço de pagamentos. Eu queria passar com vocês rapidamente para a tabela 2, né? E vocês devem ter lido no texto que acompanha essa nota para a imprensa que houve uma pequena mudança na tabela 2. A gente tinha na tabela 2 anteriormente o que a gente chamava de balanço de pagamentos e ato financeiro, que era uma apresentação do balanço de pagamentos apenas com as
operações liquidadas no mercado de câmbio doméstico, né? A gente tinha muitas demandas sobre essa tabela, qual era a diferença de conceitos, e, na verdade, ela era uma tabela antiga que a gente vinha mantendo, mas não fazia parte do padrão internacional. Então, porque o balanço de pagamentos tem que pegar todas as transações entre residentes e não residentes, não apenas aquelas liquidadas no mercado de câmbio doméstico. E com isso a gente interrompeu aquela série e botou na tabela 2, né, a conciliação da balança comercial entre as estatísticas aduaneiras, né, que são divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pela Secretaria de Comércio Exterior, a SESEX, e a balança comercial do balanço de pagamentos. Né? É uma tabela que vocês já conhecem, ela era a antiga tabela 31, né, e agora nós só apenas renomeamos a tabela, igualzinha, tem as mesmas diferenças, ela parte, as mesmas rubricas, né? Ela parte da balança comercial da SESEX e vai acrescentando outros itens que não são considerados lá, mas que também são transações entre residentes e não residentes, até chegar na balança comercial do balanço de pagamentos. Então, só essa explicação sobre a tabela 2. E agora, a tabela da balança comercial era a antiga tabela 32, eu falei 31 por engano, agora a tabela 2. Na tabela 3, a gente vai ter um detalhamento sobre a conta de serviços, né, do balanço de pagamentos, que a gente viu, houve uma redução no déficit na conta de serviços, né? Então, a conta de serviços tinha registrado um déficit de 2,6 bilhões em janeiro de 2022 e se reduziu para 2,3 bilhões em janeiro de 2023, né? Então, olhando as contas de serviços que contribuíram para reduzir esse déficit, nós temos principalmente duas a destacar. A primeira é logo a conta de transporte, que vocês podem achar na linha 13 da tabela, e que reduziu o seu déficit de 1,5 para 1,3 bilhão de dólares nessas mesmas bases de comparação. Isso acontece fundamentalmente por causa da redução das despesas, né, com transportes, as despesas que os exportadores brasileiros têm e os importadores brasileiros têm com o frete para trazer e levar as mercadorias para o exterior. E essa redução acontece em linha com a redução dos preços internacionais desse mercado de frete de bens, né? Eles subiram muito em algum momento do ano passado, com aquela disruptura nas cadeias globais de produção, e agora, com a sua normalização, os preços dos fretes têm caído e a gente tem visto isso se refletir também na conta de transportes, na conta de serviço, né? E o segundo ponto é uma rubrica que aumentou o seu superávit, né? A rubrica de outros serviços de negócio, que está na linha 34, ela cresceu o seu superávit de um pouco menos de 600 milhões de dólares para quase 1 bilhão neste mês, né? Então, teve uma contribuição bastante significativa, ou seja, o transporte reduziu o seu déficit, outros serviços de negócio aumentou o seu superávit, e as duas contas colaboraram no mesmo sentido para fazer com que a despesa de serviços se reduzisse. Por outro lado, se a gente olha as viagens internacionais, né, elas permanecem na sua trajetória de crescimento. A gente lembra que as viagens internacionais tinham alguma coisa como 1 bilhão de dólares por mês, né, de déficit antes da pandemia, oscilando por volta disso. Né? Com a pandemia, a partir de fevereiro, março de 2020, essa conta reduziu muito pelas restrições que todos conhecemos, e nos últimos anos, né, ela tem tido um crescimento. Esse crescimento permaneceu agora no mês de janeiro, mas ainda com valores abaixo, né, do pré-pandemia. Quando a gente olha os dados da tabela 3, a partir da linha 16, nós vamos ver que a despesa de viagens internacionais elas foram de 269 milhões de dólares em janeiro de 22, ainda um período de, enfim, nova onda de Covid, reduzindo as viagens, e agora, em janeiro de 23, elas passaram a 642 milhões de dólares, ou seja, um aumento muito significativo, mais que dobraram as despesas líquidas com viagem.
Isso aconteceu fundamentalmente pelas despesas, né, que estão na linha 18. Essas despesas são aqueles gastos dos brasileiros, dos residentes no Brasil, com viagens ao exterior. Essas despesas, elas quase que dobraram, passaram de 690 milhões para 1,2 bilhão, um aumento de 80%, também mantendo essa gradual, não, mantendo essa recuperação, né? Elas se reduziram bastante durante a pandemia, né? Depois tem crescido, então a gente, hoje, basicamente, em janeiro de 23, a gente está olhando um ambiente sem nenhuma restrição causada pela pandemia de Covid para mobilidade, viagens internacionais, compara isso com janeiro de 22, onde havia restrições sanitárias e o próprio comportamento dos turistas mais refratários às viagens, né? Então, continua esse crescimento. Mas quando a gente olha, por exemplo, janeiro de 23 com janeiro de 19, janeiro de 19, isso poderia ser olhado janeiro de 20, mas peguei aqui os dados de janeiro de 19. Os resultados ainda estão muito abaixo, né? Abaixo. Essas despesas, o gasto de brasileiros no exterior, que agora cresceu significativamente, atingiu 1,2 bilhão, em janeiro de 19 ainda foi 1,7, era 1,7 bilhão, né? E as receitas mais ou menos 700, então era aquele 1 bilhão que eu mencionei de déficit no mês. Então, na comparação de janeiro de 23 com janeiro de 19, as despesas estão 26% abaixo, né? Então, na conta de serviços como um todo, a gente teve uma redução no déficit, causado pela redução no déficit de transporte, pelo aumento no superávit da rubrica de outros serviços de negócio, enquanto a conta de viagens internacionais permaneceu na sua trajetória de recuperação, que significa aumento nos déficits com viagens internacionais, mas ainda bastante abaixo dos períodos pré-pandemia. Essa é basicamente a única rubrica para a qual não se recuperou, né, o padrão pré-pandemia. Passando para a tabela seguinte, a tabela 4, nós vemos os dados da renda primária. Na renda primária, o que nós temos, como eu já mencionei, são as despesas com juros e lucros, e houve um aumento nas despesas de renda primária na comparação de janeiro de 23, que deu 7,8 bilhões de despesas líquidas, com janeiro de 22, 5,7 bilhões. Esse aumento de 2,1 bilhões, ele está todo concentrado na rubrica de lucros e dividendos. E dentro de lucros e dividendos, nós temos dois tipos de contas, né? Temos os lucros e dividendos das empresas de investimento direto e os lucros e dividendos dos investimentos em carteira. Lucros e dividendos das empresas de investimento direto são, de uma forma simplificada, os lucros que as multinacionais que atuam no Brasil oferem pela sua atividade econômica, né? A rigor, são esses lucros das multinacionais, são as despesas de lucros, e nós apuramos também as receitas de lucros, que são as receitas que as empresas brasileiras que atuam no exterior oferem, né? Então, esses são os lucros de investimento direto. Os lucros de investimento em carteira ou dividendos, né, são os ganhos que as empresas, os não residentes, oferiram ao investir no mercado de portfólio brasileiro, comprando ações de empresas, né? Em janeiro de 23, né, desse aumento de 2 bilhões, 2,1 bilhões que aconteceu na receita, na renda primária, que foi toda devido a lucros e dividendos, mais ou menos metade foi crescimento dos lucros das empresas de investimento direto e a outra metade do crescimento dos lucros dos investimentos em carteira. No caso, o crescimento dos lucros das empresas de investimento direto foi de 1,1 bilhão, ou seja, eles oferiram 1,1 bilhão de dólares a mais de lucros, e os dos investimentos diretos, 900 milhões, né? Aproximadamente duas parcelas aproximadamente iguais. Quando a gente olha o comportamento, né, dos lucros e dividendos, como um todo, cresceram tanto as receitas quanto as despesas, né? Se a gente olhar o lucros e dividendos como um todo, isso está a partir da linha 46, é um memorando no final da tabela,
a gente vai ver as receitas cresceram 50%, as despesas cresceram 70%, ou seja, um crescimento robusto, tanto de despesas quanto de receitas, mostrando, né, essa maior normalização da atividade econômica. Se nós olharmos nas tabelas, nas linhas acima, né, esse detalhamento entre lucro de investimento direto, lucro de investimento em carteira, nós vamos ver que nos dois casos, né, aconteceu um crescimento que acho que economicamente a gente pode dizer que foram mais ou menos equivalentes, né? Por outro lado, no caso dos juros, nós vimos uma estabilidade. Esses juros estão a partir da linha 43. Eles foram 3,3 bilhões de dólares em janeiro de 22, mantiveram os mesmos 3,3 bilhões em janeiro de 23. Quando a gente olha por dentro, as receitas e as despesas, na linha 44, 45, vocês podem ver que houve um crescimento tanto nas receitas quanto nas despesas. A causa desse crescimento é a mesma, né? O aumento dos juros nos mercados internacionais, com ciclos de aperto da política monetária, seja no Banco Central dos Estados Unidos, como no Banco Central Europeu. Esse aumento nos juros nos mercados internacionais faz com que aumente a receita. Essas receitas são basicamente as aplicações das reservas internacionais do país e também vai aumentar as despesas, né? As despesas com juros são as despesas com juros referentes às operações da dívida externa do país. Eles cresceram na mesma magnitude, a conta como um todo permaneceu estável. Com isso, eu encerro aqui os comentários sobre as transações correntes, passo a falar do investimento direto no exterior. O investimento direto no exterior está na tabela 7 da nota, são aqueles investimentos, as empresas que residem no Brasil, que investem na criação de subsidiárias, expansão de rede de filiais no exterior. Esse fluxo de investimentos, né, atingiu 3 bilhões de dólares em janeiro de 2023. Né? Esse valor é composto basicamente pelos novos investimentos no exterior de duas formas. Na linha 12, vocês podem ver um crescimento de 1,1 bilhão em termos líquidos, né, nos novos investimentos feitos em empresas no exterior. Né? 1,1 bilhão, que chama participação de capital, exceto reinvestimento de lucros. E a segunda parcela está exatamente na linha 15, que é o reinvestimento de lucros, 1,9 bilhão. A diferença é que esse reinvestimento de lucro é uma forma de que a empresa que está no exterior é uma subsidiária de uma multinacional brasileira, uma parcela do lucro que ela oferiu durante o seu exercício, né, do ano passado, no caso, ela reinvestiu para se financiar com recursos próprios, para financiar o crescimento da sua atividade. Então, esse é o reinvestimento de lucro. A parcela de participação no capital, exceto reinvestimentos, é a matriz daqui, mandando novos recursos para a expansão da atividade das suas filiais. Então, esses 3 bilhões de dólares agora de janeiro de 23 também representam um aumento significativo em relação a 1,9 bilhão de janeiro de 22, um crescimento de 52% no ano. Quando a gente passa para a tabela 8, apresenta o resultado dos investimentos diretos no país. Os resultados gerais eu já mostrei para vocês no começo, 6,9 bilhões de dólares de investimento direto no país no mês de janeiro. E quando a gente faz a mesma comparação, aqui nós podemos mencionar que ocorreram 3 fontes, e não apenas 2, desses investimentos. Ou seja, as empresas não residentes que atuam no exterior, que resolveram investir no país, tiveram 3 mecanismos para fazer. O primeiro está na linha 12, essa participação no capital, ou seja, aportaram novos recursos para suas filiais subsidiárias aqui no Brasil, no valor de 1,5 bilhão de dólares em janeiro. A segunda parcela são as empresas aqui no Brasil, utilizando uma parte dos seus lucros para reinvestir na atividade e poder, assim, expandir a sua atividade. Esse valor equivaleu a 3,6 bilhões. E a terceira parcela são as chamadas operações intercompanhia. São empréstimos
de diversas naturezas que as empresas no exterior fazem para as empresas no Brasil que pertencem ao mesmo grupo empresarial. Isso atingiu 1,8 bilhão de dólares em janeiro de 2023. Se a gente olhar, portanto, a composição, esses três grupos foram positivos, com destaque para os lucros reinvestidos. Se a gente olhar o crescimento, né, o investimento direto total passa de 5,1 bilhões em janeiro de 22 para 6,9 bilhões em janeiro de 23. Esse crescimento de 1,8 bilhão foi principalmente devido ao crescimento das operações intercompanhia. Participação no capital ficou mais ou menos estável, os lucros reinvestidos aumentaram por volta de 800 milhões e as operações intercompanhia cresceram 1,1 bilhão. Ou seja, o investimento direto no país, além da magnitude que ele está tendo, né, uma magnitude significativa e crescendo em relação ao mesmo mês do ano anterior já há algum tempo, atingindo valores bastante expressivos no acumulado de 12 meses, ele também é robusto porque ele recebe investimentos, né, nas três modalidades e, dependendo do mês, a gente tem o destaque numa ou noutra, que são as opções que as empresas, né, no exterior têm de financiar a atividade das suas subsidiárias aqui. Um último comentário, dois últimos comentários sobre a nota para a imprensa hoje. Né? O penúltimo está na tabela 10, mostrando os investimentos em carteira no mercado doméstico. Essas informações estão na tabela 10, a partir da linha 40. Em janeiro, houve mais um ingresso líquido de investimentos em carteira no país. Esse é o quarto mês seguido, né? Outubro, novembro, dezembro e agora em janeiro. Em janeiro, esse ingresso foi de 4,2 bilhões de dólares, composto por investimentos em ações de 1,9 bilhões e em títulos de renda fixa de 2,2 bilhões. Essa é uma conta diferente do investimento direto, que é uma conta mais volátil, a gente acaba vendo uma oscilação entre valores positivos e negativos ao longo dos meses, mas nos últimos 4 meses, de outubro de 22 até janeiro de 23, tem se acumulado investimentos líquidos mês após mês, agora em janeiro de 23, 4,2 bilhões, no acumulado desses últimos 4 meses, algo por volta de 15 bilhões de dólares, também representando uma fonte de financiamento para o balanço de pagamentos do país. E, por fim, um último comentário, na tabela 15, vocês podem ver a taxa de rolagem da dívida externa brasileira, daquelas operações de longo prazo na dívida externa brasileira. A taxa de rolagem é uma comparação dos novos desembolsos, das novas operações de dívida, em comparação com o pagamento das dívidas anteriores. Né? Quando essa taxa é 100%, significa que as empresas captaram no exterior o exato montante, né, do serviço da dívida, né, do principal que tinha que pagar no mesmo mês. Neste mês de janeiro, a taxa de rolagem foi 111%, mostrando que houve uma pequena captação a mais, né, do que o necessário para amortizar, para rolar seu endividamento, mostrando que assim, o mercado internacional continua aberto para as empresas brasileiras. No ano passado, né, nos 12 meses de 2022, esse valor foi um pouco abaixo de 100%, 89%, e agora, no mês de janeiro, um pouco acima, 111%, mostrando uma certa estabilidade. Com isso, eu encerro aqui, agradeço a todos a participação e fico à vontade para alguma pergunta que os jornalistas possam ter. Ivone. Muito obrigada, Fernando. Vamos abrir agora a sessão de perguntas. Quem tiver uma pergunta, eu peço por gentileza que acione a mãozinha aqui na plataforma. Importante que vocês se identifiquem com o nome e o veículo que representam. Não tendo mais pergunta, peço por gentileza que desabilitem a mãozinha. Fernando, já temos uma pergunta aqui do Renan. Oi, Renan, Olá, bom gente, dia. tudo bem? Bom dia, Renan Monteiro do Globo. Fernando, na verdade, eu só queria confirmar um dado. Foi a revisão da Secretaria de Comércio Exterior que fez o saldo das transações correntes saírem de saldo negativo, né, de 55,7 bilhões para 56 bilhões? Foi essa a revisão? Em 2022.
Vamos lá. Os dados de 2022 a que você se refere estão na tabela 13, né? A tabela 13 a gente apresenta uma série do resultado em transações correntes e apresenta também o acumulado em 12 meses, tanto em dólares quanto em percentual do PIB. Uma das rubricas que compõem as transações correntes é exatamente a balança comercial. Então, nós temos a balança comercial, a conta de serviços, a renda primária e a renda secundária. Essas 4 rubricas compõem as transações correntes. No caso da balança comercial, as informações fundamentais mais importantes, o Banco Central obtém da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a SESEX. E complementamos com outras informações que vocês podem ver na tabela 2. Então, toda vez que a SESEX revisa os seus dados, a gente atualiza a nossa série de balança comercial aqui, porque a SESEX é digamos assim, dona do dado, né, a fonte original do dado, e nós não vamos divulgar uma informação discrepante com ela. Então, toda vez que a SESEX atualiza os seus dados, nós atualizamos os nossos dados também, e aí, para o ano de 2022 como um todo, aconteceu essa pequena revisão dos dados da SESEX, que é algo como 240 milhões de dólares por volta disso. Então, a resposta é sim, a gente fez essa atualização em função da revisão feita pela SESEX nas exportações e importações de bens do Brasil. Ivone? Obrigada, Fernando. Quem vai fazer uma pergunta agora vai ser a Thaís, mas vou localizá-la aqui, que ela ainda não levantou a mão, ela me mandou uma mensagem. Só um minutinho. Então, enquanto você procura aí, o valor da revisão da SESEX para o ano passado foi um pouco acima de 300 milhões, que é o valor que o Renan tinha mencionado, algo como 320 e tal. Eu falei 240 é o valor de dezembro. Pronto, fecha parênteses. Certo. Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Thaís Barcelos, da Agência Estado. Fernando, na verdade, eu tenho uma dúvida bem pontual e bem técnica. Na tabela 1, quando tem os dados da conta financeira, eu queria só conferir, porque em janeiro, por exemplo, aqui na tabela disse que foram 9 bi negativo. Mas eu queria saber, esse resultado é negativo mesmo ou é como na nota fiscal que o sinal é trocado? Você pode me esclarecer, por favor? Obrigada. Legal, Thaís, muito obrigado. Isso é o sinal negativo, o sinal positivo é uma convenção do balanço de pagamentos, e a convenção é a seguinte: a conta financeira ela digamos assim, o resultado do crescimento dos ativos externos e dos passivos externos. Então, a conta é o crescimento dos ativos menos o crescimento dos passivos. Então, essa é a conta. O negativo nos 9 bilhões quer dizer que os passivos cresceram mais que os ativos, né? Então, a conta financeira é igual à variação dos ativos menos variação dos passivos. Sempre que os passivos crescem mais, esse sinalzinho fica negativo. Mas o que significa os passivos crescerem mais? Significa que, na forma como você está apresentando, entrou mais dinheiro no país. Ou seja, o passivo externo do Brasil significa o quanto que existe, basicamente, na economia brasileira e que é de propriedade de não residentes. Vou dar um exemplo simples para você. Você está na tabela 1, olha aí a linha 19, é um investimento direto no exterior, ou seja, são os brasileiros, as empresas residentes no Brasil, investindo no exterior. Isso são os ativos externos. Eles cresceram 3 bilhões, porque o sinal positivo aí significa que aumentaram esses ativos. Quando você olha o investimento direto no país, que é o contrário disso, né? São as empresas no exterior que investiram aqui nas suas subsidiárias, esse montante deu 6,9 bilhões, por também um valor positivo, significando que aumentou esse estoque. Se
a conta financeira fosse só investimento direto, para simplificar, você teria 3 menos 6,9. Então, 3 menos 6,9 daria menos 3,9, que seria o resultado da conta, mostrando que os passivos aumentaram. Então, entrou no Brasil esses 3,9. Isso é só um exemplo para fazer a conta toda. Você tinha que pegar investimento direto no exterior, menos investimento direto no país, investimento em carteira ativo, menos investimento em carteira passivo, outros investimentos ativos, menos outro investimento passivo. Mas a lógica é a mesma. Toda vez que tem um sinal negativo, significa que aumentou o passivo, ou seja, não é perfeitamente idêntico isso, mas pode dizer também que entrou mais recurso no país. Então, a sua comparação com o resultado do fiscal, quando dá menos é superávit, é mais ou menos adequado. Obrigada, Fernando. Vou checar se o Renan ainda tem pergunta, porque ele continua com a mão levantada. Por algum motivo, não está abrindo o microfone dele. Eu vou tentar por outro caminho. Só um momentinho. Não está abrindo o microfone, algum problema técnico, creio que do Renan. Renan, se você tiver alguma dúvida ainda, você pode me mandar aqui pelo WhatsApp ou aqui por mensagem na plataforma. Só um momentinho, Fernando, eu vou tentar mais uma vez abrir o microfone do Renan. Acho que agora foi. Renan, você está ouvindo a gente? Oi, Renan, você ainda tem dúvidas? Acredito que não, Fernando. Pelo menos eu não recebi nenhuma mensagem. O Renan está com o microfone aberto, ele não respondeu. Então, acho que ele só esqueceu a mãozinha aqui habilitada. Sendo assim, você tem algo a acrescentar em relação às estatísticas do setor externo? Não. A estatística do setor externo é isso. Se algum jornalista tiver alguma dúvida adicional, é só procurar a assessoria de imprensa do Banco Central, enviar a sua questão e a gente busca responder o mais rápido possível. Agradecer a todos, uma boa sexta-feira, bom fim de semana e convidar todos para segunda-feira, temos as estatísticas de crédito e terça as estatísticas fiscais. Muito obrigado. Obrigada, Fernando.